Oi, pessoal, vamos lá dar continuidade, tá, ao nosso estudo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de separação de misturas. Então, nós já sabemos o que é uma mistura, como é que ela é classificada, como é que a gente consegue perceber quando é que se tem de fato uma mistura e quando se tem uma substância. E agora a gente vai fazer o processo, estudar um pouco sobre os processos de separar uma mistura, tá certo? Então, a escolha dos melhores métodos para a separação de misturas, ele exige o conhecimento de algumas propriedades das substâncias que a compõem, tá? Que no caso é a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, a densidade, a solubilidade, são alguns pontos, né, algumas questões que precisa se conhecer para poder determinar o melhor método para a separação de misturas. E existem também métodos para as misturas heterogêneas e para as misturas homogêneas, tá? Então, eu vou detalhar cada um deles. Nas misturas heterogêneas, quando eu tenho sólido misturado com outro sólido, eu vou ter o primeiro processo que é chamado de separação ou atração magnética. Nesse processo, um dos componentes ele é atraído por um ímã, tá? Ele é muito simples, tá? Onde eu tenho vários ali. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo, ó. Tem vários materiais juntos aqui que foram descartados e através de um grande ímã vai sendo atraído os metais, tá? Os metais que se quer fazer esse processo de separação. Temos também a segunda, que é chamada de dissolução fracionada. O que é essa dissolução fracionada? Quando apenas um dos componentes da mistura dissolve-se em um líquido. Um exemplo, você tem no mesmo recipiente que está aqui nessa imagem, você tem areia, você tem açúcar, tá? Eles estão ali misturados. E se você colocar água, o que vai acontecer? O açúcar vai se dissolver na água e a areia vai, usar um termo bem popular, vai assentar, tá certo? Que na química seria decantar, tá? Nós também temos agora o sólido não dissolvido em um líquido, tá? Que é o terceiro processo que é chamado de decantação. Nesse processo, o sólido, sendo mais denso, sedimenta-se, ou seja, ele vai ser depositado no fundo do recipiente. A gente vai conseguir separar dessa forma a parte líquida, que pode ser transferida para o outro recipiente. Aí aqui é um exemplo onde tem um pouco de barro com água, certo? A gente deixa ali em repouso, o que vai acontecer? Todo aquele barro ele vai descer para baixo, assentar, e em cima fica água. E depois eu posso fazer essa separação, claro que tomando todo o cuidado para não misturar novamente as substâncias. Nós temos também o sólido não dissolvido em líquido, né? Que no caso aqui é a filtração, que é até mesmo o preparo do café, né? Um exemplo muito simples dessa filtração. Nesse processo, quando a mistura é despejada sobre o filtro, o sólido não dissolvido, ele fica retido, tá? E a fase líquida, ela passa livremente para algum exemplo, né? Para a gente tomar o cafezinho aí. É feito dessa forma e é um tipo de separação de misturas. E também, ainda as misturas heterogêneas, nós temos os líquidos immiscíveis. Professor, o que é um líquido immiscível? Existem líquidos miscíveis e existem líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis é quando eles não se misturam, tá? E líquidos miscíveis é quando eles vão se misturar. Nesse caso aqui, como é que eu vou fazer essa separação? Nós utilizamos que é chamado de funil de Brum, ou de decantação, ou de separação. Ele é usado na separação de líquidos immiscíveis, tá? Ou seja, líquidos que não irão se misturar. É um tipo de separação de mistura. Nós também temos as misturas homogêneas, são aquelas que aparecem em uma única fase. Nesse caso aqui, eu tenho um sólido dissolvido em líquido. A primeira forma de separação é a evaporação. A mistura ela é deixada em repouso ou é aquecida até que o líquido, que é o componente mais volátil, ele evapore e o que é sólido fica embaixo. Aí aqui nós temos um exemplo, tá? Que é a obtenção do sal de cozinha, tá? Que é um exemplo
é uma salina, isso aqui, na verdade, lá em La Plama, na Espanha, tá? Que é o exemplo da evaporação da água das salinas. Sólido dissolvido em líquido, que é um outro exemplo, é a cristalização fracionada. Diferentes substâncias sólidas se dissolvem em quantidades diferentes em um mesmo volume de determinado líquido, solvente, a uma dada temperatura. Ao evaporarmos uma parte do solvente, a substância sólida menos solúvel ela vai se cristalizar antes das outras, separando-se da mistura. Aí aqui nós temos um exemplo dessa formação de cristais, tá? Também temos a destilação simples. Ela é utilizada para separar cada uma das substâncias presentes em misturas homogêneas de sólidas dissolvidas em líquidos. E nós utilizamos todo esse equipamento aqui para fazer a dissolução simples, que é montado também no laboratório, né? Quando nós tivermos a oportunidade de estarmos no presencial, vocês terão a oportunidade de ver. Também temos a dissolução fracionada. É uma mistura utilizada para separar líquidos miscíveis, ou seja, líquidos que se misturam, cujas temperaturas de ebulição não sejam muito próximas, tá? Então, vocês vão ver que existe uma diferença aqui entre destilação simples e destilação fracionada, tá? Temos também a cromatografia, que é um experimento muito interessante de ser feito em sala de aula, tá? Na análise cromatográfica ou cromatografia, né? Cromatografia ou cromatográfica, os componentes de uma mistura em solução são separados e identificados pela cor. Nós utilizamos um pouco de álcool e vai ter uma corrida ali das cores e a gente consegue identificar quais são as substâncias presentes. É muito interessante esse experimento, tá? Aí aqui eu coloquei algumas referências, que foi o que eu utilizei para preparar essa aula, tá bom? Esse conteúdo também vocês encontram no livro didático. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, até mais.